Todo mundo sabe que a Terra gira, mas já parou para pensar o que aconteceria se, de repente, ela parasse de girar? Isso não seria só estranho, seria um verdadeiro caos. Imagina só, prédios desmoronando, pessoas sendo arremessadas para todos os lados, furacões imensos, tsunamis devastadores. E o pior, o clima da Terra ficaria completamente maluco, com meses seguidos de calor escaldante e outros meses de escuridão total. E até a Lua, nossa parceira de longa data, poderia começar a cair. Pois é, galera, o impacto seria tão grande que a vida no planeta poderia até ser extinta. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mergulharmos nesse cenário apocalíptico, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, e já deixem aquele like para dar aquele apoio, porque não custa nada para vocês e faz toda a diferença para a gente. Agora, vamos nessa! A primeira coisa que aconteceria seria algo absolutamente devastador. Tudo na Terra seria lançado para o leste a uma velocidade de 1.700 km por hora. Imagina só, prédios, carros, pessoas. Tudo seria arremessado sem qualquer chance de sobrevivência. E o pior, não teria como ninguém resistir a isso. Não seria só uma questão de mortes humanas, não, galera. Animais, plantas, toda a vida na Terra seria completamente dizimada. Só esse impacto inicial já seria o suficiente para quase exterminar toda a vida no planeta. Mas calma, que o cenário ainda fica pior. Lembra que a Terra está girando a 1.700 km por hora? Pois é, isso também afetaria os oceanos, que, com essa aceleração repentina, seriam lançados para o espaço a essa mesma velocidade. E o que isso causaria? Gigantescos tsunamis. E não estou falando de tsunamis normais, não, galera. Tsunamis em que a água se moveria a mais de 1.700 km por hora, o dobro da velocidade de um tsunami comum, que chega a 800 km por hora. A força disso seria tão grande que não só os continentes seriam devastados, como uma boa parte da água dos oceanos começaria a se espalhar pelo planeta, destruindo tudo o que encontrasse pela frente. Alguns especialistas até sugerem que, com tanta força, os continentes poderiam se mover, se unir e formar um único continente, mas, claro, completamente arrasado. Além disso, com toda essa velocidade de 1.700 km por hora, tudo que não estivesse bem fixado ao solo começaria a ser arrancado e arremessado para os ares. E não seria só poeira e detritos, não. Imagina só, vento, pedaços de terra, carros, árvores, metais, tudo voando pelo planeta. O mais louco é que, por mais que essa velocidade seja absurda, ela ainda não seria suficiente para superar a força gravitacional da Terra. Ou seja, tudo isso ficaria dentro do nosso planeta, criando um caos absoluto, com pedaços do mundo inteiro voando sem controle. Uma verdadeira tempestade de destruição. Depois de um tempo nesse cenário apocalíptico, todos esses objetos lançados e as águas dos oceanos, após a força inicial, se espalhariam e se estabilizariam em algum lugar novo do planeta. E aí, a Terra ficaria irreconhecível, completamente bagunçada, com sua superfície toda deformada e sem nenhum resquício do que conhecemos. Agora, se você achou que isso é o fim do caos, temos mais. Se a Terra parasse de girar, ela ficaria com uma face permanentemente voltada para o Sol e outra para a escuridão total. Seriam 6 meses de sol direto, com calor insuportável, e 6 meses de noite total, com temperaturas congelantes. Isso acontece porque, embora a rotação da Terra parasse, a translação continuaria, ou seja, a Terra ainda giraria em torno do Sol, mas sem a rotação que normalmente distribui a luz e o calor de forma equilibrada. O resultado: uma Terra dividida entre a luz escaldante e o frio extremo. Agora, vamos imaginar como seria viver nesse cenário apocalíptico. O lado da Terra exposto ao Sol ficaria com um calor insuportável, como um forno gigante. Já o lado oposto, completamente no escuro, teria um frio mais extremo do que a Antártida em pleno inverno. Esse ciclo de 16 meses, 6 meses de calor sufocante e 6 meses de escuridão congelante, seria a nova realidade, já que, apesar de a Terra parar de girar em torno de si mesma, ela ainda continuaria sua órbita em torno do Sol. Ou seja, a alternância entre os extremos seria inevitável, e a vida como conhecemos teria que se adaptar, ou melhor, tentar sobreviver.
E isso não é tudo, galera. A falta de rotação também teria um impacto terrível sobre o nosso campo magnético. Esse campo é o que nos protege das radiações cósmicas e dos ventos solares, ou seja, sem ele, estaríamos completamente expostos a radiações fatais. O campo magnético é gerado pela rotação do núcleo da Terra, e sem movimento, ele desapareceria. O que isso significaria? A Terra passaria a ser uma espécie de alvo fácil para as radiações do espaço, deixando seres vivos em risco de serem totalmente queimados ou expostos a doses massivas de radiação cósmica. Para sobreviver nesse ambiente hostil, qualquer ser vivo, seja humano ou animal, teria que encontrar abrigo subterrâneo para se proteger da radiação e do calor extremo. E, caso não fosse possível viver debaixo da Terra, a única alternativa seria utilizar trajes especiais que protegessem contra a radiação, o calor insuportável ou até mesmo o frio mortal do lado oposto. Não seria nada fácil. Agora, se você acha que o pior já passou, prepare-se. Tem mais uma possibilidade apocalíptica que poderíamos enfrentar. A Lua poderia começar a cair em direção à Terra. Isso mesmo. Segundo Valgas Frete, um professor da Universidade de Stanford, se a Terra parasse de girar, a Lua também perderia gradualmente a sua velocidade. Com isso, ela se aproximaria cada vez mais do planeta até, quem sabe, se chocar contra ele. E, galera, esse encontro não seria nada pacífico. O impacto poderia ser tão devastador que poderia literalmente destruir a Terra ou, pelo menos, boa parte dela. Mas não pensem que o pior é apenas a colisão em si. O que poderia acontecer logo após o impacto seria a criação de uma gigantesca nuvem de poeira, cobrindo toda a atmosfera do planeta. Algo parecido com o que aconteceu quando o meteoro causou a extinção dos dinossauros, só que dessa vez o impacto seria ainda mais forte. Essa nuvem impediria a luz do Sol de alcançar a Terra por um longo tempo, acabando com a vida restante e dificultando, de forma quase impossível, o surgimento de qualquer nova vida no planeta. A boa notícia é que, embora essa catástrofe seja terrível, ela demoraria muito para acontecer. A Lua levaria milhares de anos para parar completamente, o que daria tempo para a Terra já estar irreconhecível. Agora, se você achou que já passamos por todas as catástrofes possíveis, ainda tem mais um detalhe: terremotos e erupções vulcânicas. Se a Terra parasse de girar de uma hora para outra, o núcleo da Terra ficaria extremamente agitado. Isso causaria uma força cinética tão intensa que resultaria em terremotos gigantescos, muito mais fortes e duradouros do que qualquer um que já existiu. E como se isso não fosse o bastante, o planeta inteiro começaria a tremer. Para completar o desastre, teríamos erupções vulcânicas por todos os cantos. A pressão no interior da Terra faria a lava explodir para fora em uma escala nunca antes vista, tornando todos os continentes inabitáveis. O clima também ficaria ainda mais descontrolado, com os lugares quentes ficando insuportavelmente quentes e as regiões frias se tornando pontos de calor intenso, o que geraria um ciclo de destruição global, praticamente extirpando qualquer possibilidade de vida. Agora, galera, vocês sabiam que, na verdade, a Terra já está parando de girar? Isso mesmo! Desde que o planeta surgiu, a rotação da Terra vem diminuindo aos poucos. Segundo pesquisas, há milhares de anos, a Terra girava muito mais rápido. Acreditem ou não, nos primeiros tempos, um dia na Terra durava apenas 6 horas, ou seja, metade do que dura hoje. E, ao longo do tempo, a Terra vem perdendo a sua velocidade de rotação de forma bem gradual. Claro que essa mudança é bem pequena a cada dia, mas ao longo de milhares ou até milhões de anos, esse número se torna bem significativo, podendo resultar em uma rotação muito mais lenta. De acordo com cálculos da NASA, a cada 100 anos, o dia na Terra aumenta em 2,3 milésimos de segundo. Ou seja, em termos de milhões de anos, o dia vai ficando mais longo, e a rotação da Terra vai diminuindo um pouquinho a cada geração. Então, sim, existe uma chance de a Terra parar de girar um dia, mas não se preocupem, isso não vai acontecer do nada, e muito menos enquanto a gente estiver por aqui. A desaceleração é tão lenta que nós nem perceberíamos. Esse processo todo levaria bilhões de anos, e, quando isso acontecesse, o Sol já teria morrido, o que é outra história bem interessante, mas assustadora, sobre o futuro do nosso sistema solar. Então, a boa notícia é que não precisamos nos preocupar com uma parada repentina da Terra.
O que falamos nesse vídeo sobre a Terra parando de girar de uma hora para outra foi uma hipótese extrema, que, na realidade, não tem previsão de acontecer de forma tão drástica. O que está acontecendo é uma desaceleração gradual que vai levar milhões de anos para ser notada de forma significativa, e a gente provavelmente nem estará mais por aqui para ver isso acontecer. Ainda bem, galera, que isso tudo não está previsto para acontecer tão cedo. Claro, a não ser que algum extraterrestre superpoderoso apareça para dar uma forcinha e segure o planeta. Aí sim, do nada, a gente ia ser arremessado para todos os lados. Mas, se tudo seguir como está, podem ficar tranquilos. Ninguém vai sair voando, a Lua não vai cair e o mundo não vai virar um caos imediato, viu? O processo de desaceleração da Terra é tão gradual que, se a gente esperar os próximos 100 mil anos, por exemplo, o nosso dia vai se alongar apenas em 230 segundos, cerca de 4 minutos a mais. Ou seja, o nosso dia vai durar 24 horas e alguns segundos a mais. Nada de pânico, galera. Então, relaxem, que não vai acontecer nada do que falamos nesse vídeo tão cedo. A Terra não vai parar de girar de repente, e a Lua não vai cair na nossa cabeça. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí embaixo. E o que você acha sobre essa ideia de a Terra parar de girar? Como seria viver num mundo sem rotação? Se você tivesse que escolher, como seria o seu dia ideal nessa situação? Comenta aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.